Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou o professor João, professor de Química, e hoje nós vamos responder a questão 61 da UFRR de 2024. Visivelmente é uma questão de orgânica, eu já vou ter uma primeira dica para você. Cara, questão de orgânica com textão, pula para os itens, pula para a pergunta, pula para as alternativas. Se te ajudar, beleza, o texto era inútil. E esse texto basicamente é falando de vitamina A e da reação, enfim. Não te ajuda. Vamos logo para o que interessa. Olhando aqui para a imagem, provavelmente é uma reação acontecendo do retinol, dando origem ao retinal. E aí tem uma dica. Mas isso você pega com o tempo. Observe que aqui ele fala que tem uma enzima chamada desidrogenase. Pô, desidrogenase provavelmente está retirando hidrogênio de alguma coisa. Está retirando hidrogênio de alguma coisa. Bom, isso tu já pode guardar, tá? E aí, se você for olhar o item 2, vamos começar pelo item 2. Ele está querendo basicamente que você descubra a fórmula molecular de cada um. Vamos pegar o retinol? Vamos aqui comigo. Quantos carbonos? Um carbono, 2, 3, 4, 5. Os 5 externos, beleza? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Opa, então temos aqui 20 carbonos para o retinol. Retinol. Vamos ver os hidrogênios? Como nós temos aqui forma de traço ou de linha, como você preferir chamar, geralmente ficam átomos de hidrogênio escondidos. E aí, para você contabilizá-los, é interessante sempre lembrar quantas ligações o carbono faz. 4. Olha só. Esse carbono, isso é um carbono, 4 ligações. 1, 2. Tá faltando? Então, provavelmente é hidrogênio. Beleza? Vamos lá. Aqui nós temos 2 hidrogênios. Aqui também 2 hidrogênios pelo mesmo motivo. 2 hidrogênios pelo mesmo motivo. Aqui está completo. Completo também. Completo. Aqui está faltando um hidrogênio. 1. E vamos embora. E aqui, faltando 2 hidrogênios. Vamos contar os hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, aqui temos 30 hidrogênios. E quantos oxigênios? Um só oxigênio. Então, o retinol tem isso. Aí, olha a sacada. Pô, professor, eu vou ter que contabilizar o número de elementos também, de átomos de elementos químicos do retinol? Não, não precisa. Veja que bem aqui, pessoal, bem aqui, comparando as duas estruturas, é a única coisa que muda. É a única coisa que muda. E vou te dar outra dica. Onde entra a ligação dupla, sempre vai sumir algum hidrogênio. Então, pensa comigo aqui. Aqui, eu não tenho mais o hidrogênio que estava aqui. Então, já é menos um hidrogênio. Vou até escrever aqui, ó, retinal. O hidrogênio que estava aqui, ó, não tem mais. Não tem mais. Já foi menos um. Bem aqui, eu tinha um carbono e tenho um carbono. Esse carbono faz uma ligação, duas ligações, e bem aqui tinha 2 hidrogênios no retinal. Retinol, perdão. Quando a gente compara aqui no retinal, já tem uma ligação dupla. Então, bem aqui, eu já não vou ter mais esses 2 hidrogênios, eu só vou ter um. Então, a nossa análise estava correta. Saiu 2 hidrogênios. E aí, ó, C20, H28 e oxigênio. Então, o retinol tem essa quantidade de átomos e o retinal tem essa quantidade de átomos. Olha como é que foi rápido. Tu nem perdeu tempo. Então, o item 2, ó, correto. Você já elimina C e somente, né? Vamos aqui comigo. O retinol sofre oxidação total ao ser transformado em retinal. Pessoal, aí aqui você precisa ter conhecimentos básicos de reação orgânica. Reações orgânicas no geral. Em especial, a de oxidação.
Quando a gente pensa em oxidação, a gente procura logo uma função orgânica que pode sofrer oxidação. A mais comum é o álcool. E aqui a gente tem um álcool. E isso aqui, pessoal, é um álcool primário. Por quê? Porque está ligado em um carbono primário. Então a gente designa como álcool primário. E aí, ó, vou te dar logo uma outra dica. O álcool primário, quando ele sofre reação de oxidação, ele pode sofrer uma oxidação parcial e uma total. A total vai sempre dar origem a um ácido carboxílico. A parcial sempre vai dar origem a um aldeído. E aí tu vem para cá. Bom, ele saiu de retinol, que é um álcool, e foi para retinal. Terminação al, é de aldeído. Então, provavelmente, esse retinol, que é um álcool primário, ele sofreu uma oxidação, mas uma oxidação parcial, porque ele deu origem a um aldeído, não uma oxidação total, como ele cita no item 3. Então, o item 3, falso, a gente já elimina a alternativa B. Beleza? Então, vamos lá. Item 4. Retinal é um tautômero do retinol. Pessoal, tautomeria é um tipo de isomeria. E o que é ser isômero? Ser isômero é possuir a mesma fórmula molecular. Aí tu vem comparar aqui o retinol com o retinal. Eles nem têm a mesma fórmula molecular. Se eles não têm a mesma fórmula molecular, não tem como eles ser isômeros. E se eles não são isômeros, não tem como eles ser tautômeros. Porque antes de ser tautômero, tem que ser isômero. E nem isso eles são. Então, o item 4, falso. Beleza? Se o item 4 é falso, a gente já elimina letra A. Beleza? E vamos embora. Item 5. O retinol é um álcool convertido a aldeído. Vimos isso, correto. Pela saída de átomos de hidrogênio da molécula, na obtenção do retinal. Perfeitamente. Por isso que usa a enzima desidrogenase. A nossa análise lá no início, ela estava correta. E a gente viu aqui pela fórmula molecular que houve sim saída de hidrogênio. Então, esse item 5 está correto. Se o item 5 está correto, a gente tem que analisar agora o item 1. O item 1, ele fala de isomeria cis-trans. Isomeria cis-trans é a mesma coisa que isomeria geométrica, beleza? Na verdade, a gente pode até falar que isomeria cis-trans é um tipo de isomeria geométrica, porque lembre-se, a gente tem a isomeria EZ, que também é um tipo de isomeria geométrica, beleza? Que na realidade são formas de dar nomenclatura, mas para grosso modo, eu só quero que tu guarde que isso está intimamente ligado à isomeria geométrica. E para que eu tenha isomeria geométrica, você tem que lembrar do seguinte. Eu tenho que ter dupla entre dois carbonos, né? E aí, eu tenho esses ligantes aqui. X, Y, Z e W. E uma coisa aqui que deve se ter em comum. Observe o seguinte. Para um mesmo carbono, ou seja, para esse carbono, levando ele como referencial, X deve ser diferente de Y. Consequentemente, para o outro carbono, Z deve ser diferente de W. Beleza? Mas se por acaso, observe aqui, olha só esse exemplo. CH3, hidrogênio, hidrogênio, CH3. Observe aqui o seguinte. Dupla entre carbonos, primeira condição para a isomeria geométrica. Segunda condição é, para um mesmo carbono, os ligantes devem ser diferentes. Aí observe aqui o seguinte. Esse ligante é diferente desse? Sim. Esse ligante é diferente desse? Sim. Então, se são diferentes, obrigatoriamente a gente já pode dizer que isso é uma isomeria geométrica. Mas será que vai ser cis ou vai ser trans? Aí aqui você tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque se os iguais estiverem do mesmo lado, cis. Agora, se tivesse isso daqui, ó, os iguais estão transversalmente. Quando os iguais estiverem transversalmente, aí você diz que isso é uma isomeria geométrica do tipo trans. Beleza? Vamos analisar aqui. Ele fala que o retinol e o retinol apresentam isomeria cis-trans. E eu já vou logo te indicar. Olha só. Bem aqui, nesses carbonos,
Eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui. Um carbono aqui e um carbono aqui. Como são iguais, eu vou analisar só um deles. Se isso é um carbono e isso é um carbono, eu tenho dupla entre carbonos. Bem aqui tem um hidrogênio. E bem aqui tem um hidrogênio. E o outro ligante, professor? O outro ligante está para cá. Ó. E o outro ligante lá do outro carbono, professor? Está para cá. Mas eu quero que tu observe isso. Ó. Esse ligante é igual a esse ligante que está aqui? Não. Vamos olhar o outro lado. Esse ligante é igual a esse ligante que está aqui? Também não. Então, eu tenho isomeria geométrica. Aí, vamos aqui comigo. Eu poderia classificar como cis ou como trans, professor? Olha os hidrogênios. Eles meio que estão assim, né? Provavelmente eles seriam trans. Beleza? Então, aqui nós temos uma isomeria geométrica do tipo cis-trans, tanto para o retinol quanto para o retinal. Por quê? Porque se tu for observar, eu estou analisando a mesma parte do retinol que contém também no retinal. Então, basta analisar um deles. Então, eu já posso afirmar que eu tenho isomeria geométrica. Então, o item 1 ele está correto. Gabarito, letra E de escola. Pessoal, espero que eu tenha ajudado você de alguma forma, com alguma dica aqui dentro da orgânica. A gente resolve esse tipo de questão de maneira bem rápida para você ter esse tipo de prática na hora da prova. Você não pode perder tempo, ainda mais com uma questão como essa. Se você tiver várias sacadas, você resolve ela de maneira bem rápida. Espero que eu tenha te ajudado. Não esqueça de seguir aqui e curtir o vídeo. E invista na sua educação. Seja Sala de Exatas.